Pessoal, estamos aqui de volta para a gente olhar a função range, né? Começar aqui pela função range, mas antes eu queria fazer um lembrete importante para vocês. Ó. Quando a gente está fazendo uma atribuição de valor a uma variável, né, a gente usa o igual. Né? Por exemplo, aqui eu vou criar uma variável aqui, variável igual a 10. Veja que quando eu estou atribuindo o valor a uma variável, eu uso um igual desse. Mas quando eu quero testar, eu tenho que usar dois iguais. Né? Então, variável é igual a 10. Estou perguntando aqui ao Python, né? Variável é igual a 10? Ele vai retornar true ou false. Né? Variável, no caso, retornou true, que é verdadeiro. Né? Então, essa é uma coisa fundamental. Hein? Quando for fazer atribuições, usar o igual. Quando for fazer comparações, identificar, verificar, né? Ele usar dois iguais. Tá? Então, vamos lá. Vamos então para a função range. Tá? Função range. A função range é muito importante porque ela vai nos gerar, ela é um gerador, né? Ela vai nos gerar uma sequência de números, né? A princípio, vamos começar aqui com a sequência de números, tá? Vamos ver aqui, ó. A função range, ela retorna uma sequência de números. Por exemplo, aqui eu vou colocar range 10 aqui, tá? Range 10. O que é que acontece aqui com range 10? Ela criou um objeto, né, dessa classe range. Depois a gente vai ver o que é que são essas classes, objetos, né? Ele criou isso aqui que pode ser transformado numa lista, né? Então eu posso chamar a função list e eu posso colocar aqui range 10. Pronto, olha só. O range de 10 ele gera esse objeto que pode ser transformado numa lista. Então a forma de eu alcançar essa lista é eu coloco a função list, né? E dentro dela eu coloco a função range e boto 10. Ó. Então o range ele gera uma sequência de números que vai do zero até o número que você colocar aqui dentro. Aqui, tá? De zero até o número que você colocar aqui dentro, menos 1. Ele vai do zero até esse número aqui, menos 1. Né? No caso 9, esse número aqui é exclusivo, chamado exclusivo. A gente pode fazer de outra forma também, usar o range de outras maneiras. Aqui, ó. Por exemplo, o range de 5 a 10. Aqui, o range de 5 a 10, ele vai gerar... desculpe, eu confundi aqui, é 5,10. Ele vai gerar uma sequência de 5 inclusive, né, até 10 exclusive. Né? Lembrar dos índices das listas, né? Sempre são inclusive e exclusive. Aqui ele vai começar com 5 até o 10 exclusivo. Então ele vai gerar 5 números aqui, né? No caso. Então esse range é muito importante porque a gente usa muito isso no for, né? Também, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa 10 vezes, fazer uma coisa 5 vezes. Se você quiser fazer uma coisa 10 vezes, você pode fazer assim, ó. Digamos que eu quero imprimir uma palavra 5 vezes, né? Então, for, aí eu crio uma variável aqui que não serve de nada, in range de 5, dois pontos, e vou colocar aqui print, olá. Então pronto, aqui ó, eu vou imprimir o olá 5 vezes, porque o for vai girar 5 vezes, porque o range ele vai me retornar uma sequência de 0 a 4, né, que são 5. Então ele vai imprimir o olá 5 vezes. Então quando você quiser fazer uma coisa diversas vezes, normalmente a gente usa o range. Isso é muito útil
muito útil para fazer operações repetidas, né? Vamos continuar nossa brincadeira aqui com o range, ó. Aqui a gente pode fazer mais coisas aqui, ó. Range. Eu vou imprimir lista de range. Vou colocar aqui de 0 a 20. Só que de 2 em 2. Eu digo ele aqui que é de 2 em 2. Aí, ó, 0, 2, 4, 6 até o 18. Sendo que o 20 é exclusivo, né? Lembra que o 20 é exclusivo, não entra. Ó, se aqui for de 0 a 20, 3 em 3. Ó, 0, 3, 6, 9, tá? E isso aqui funciona para número negativo também. Posso fazer list, range, digamos que seja assim, de 0 a menos 100, de menos 10 em menos 10. Ó, tá aí ele foi gerando aqui, ó, 0, menos 10, menos 20, até menos 90. Quando chegar em menos 100, lembrar que menos 100 é exclusivo, então ele não entra, tá? Então o range tem esses três, pode ser até 3 parâmetros, né? Se você colocar só um parâmetro, ele pega só isso aqui, o parâmetro do meio, né, que é o final, e começa do 0. Se você colocar o segundo parâmetro, o primeiro vai ser o começo, inclusive, e o segundo vai ser o final, exclusivo, e vai ser de 1 em 1. E depois, se colocar 3 parâmetros, ele vai ser o parâmetro do salto, né? Vai saltar baseado nisso aí, tá? Bem, pessoal, tem uma palavra muito importante aqui que a gente usa, né, nessa área, sobre estrutura de dados, né? E é a palavra iterável, né? Iterável. O que é essa palavra iterável, né? Iterável é, é uma qualidade, né? O iterável é uma qualidade. Iterável é uma qualidade de um objeto, né? Digamos assim. Se eu tenho uma lista de, como essa minha lista amigos aqui, né? Amigos, né? Onde eu tenho? Tem aqui José, João e Maria. Essa lista, ela é iterável, porque a gente pode fazer um for dela, fazer um for, né? E assim pode, né? For amigo in amigos, print amigo. Então, se você consegue fazer um for, você consegue iterar sobre essa variável, né? Então, essa estrutura de dados, que é a lista, ela é iterável. Um range também ele é iterável, né? Da mesma forma, porque você consegue iterar sobre um range, né? Sobre o objeto range que retorna, né? Então, se ele retorna alguma coisa iterável, né? Que você consegue, o range é uma coisa iterável, você consegue fazer isso com ele aqui. O dicionário também é iterável, mas tem objetos que não são iteráveis, tá? Não são iteráveis, você não consegue fazer esse loop aqui dele. Então, quando você consegue fazer o loop, ele se chama iterável. Tá? Então, é muito importante, às vezes, para você utilizar coisas nos seus programas, procurar utilizar essas estruturas iteráveis. São elas que você consegue fazer esses loops, né? Essas coisas, tá? É isso aí. Bem, vamos ficar por aqui e vou dar uma pausa e depois a gente deve continuar com mais estruturas de fluxo, tá? Ok? Até mais.